E o prefeito de Biporã entrou na justiça para revogar uma lei que previa ecoterapia para deficientes do município. A produção da Jovem Pan News Londrina teve acesso a um processo movido pelo prefeito de Londrina, José Maria Ferreira, do PSD, prefeito de Biporã, né? José Maria Ferreira, do PSD, que pediu ao Tribunal de Justiça do Estado a revogação de uma lei municipal aprovada em 2021, que instituía no município o serviço de ecoterapia, voltado para pacientes em atendimento de pessoas com deficiência e autismo. O projeto recebeu parecer favorável dos vereadores, foi encaminhado à sanção do prefeito, porém, em 15 dias, prazo legal para que isso ocorra, nenhuma providência foi tomada. O projeto sequer foi vetado e, por lei, voltou à Câmara, fazendo com que ele fosse sancionado pelo presidente do Legislativo. No processo que foi acatado pelo Tribunal de Justiça do Estado, o prefeito alegou que a lei sofria vício de iniciativa, ou seja, não poderia ter sido apresentado pelos vereadores por gerar despesas ao executivo. Outro ponto que o prefeito alega é que não existe na cidade locais disponíveis ou pessoas capacitadas para exercer o serviço, o que é negado pelo autor da lei, o vereador Gilson Mensato, do PL. Na lei, nós deixamos bem claro, né, que seria feito a regulamentação por decreto, a ordem orçamentária seria por dotação própria, tudo que o vereador pode fazer. E nós demos 180 dias para que essa lei ela fosse colocada em prática. Ela não foi colocada e eu fiz um requerimento de informações perguntando qual o motivo de que a lei ainda não tinha sido implantada no município. A resposta foi o seguinte, que no município não foi encaminhado pelo prefeito, e sim pelo secretário do Meio Ambiente, de que a lei não teria ninguém na cidade de Biporã que fizesse esse trabalho. Um outro equívoco do executivo, porque nós temos uma empresa, uma empresa, um rancho aqui em Biporã que faz esse tipo de trabalho. Inclusive, eles são instrutores de ecoterapia. O vereador destaca que projetos semelhantes ao de ecoterapia que foram aprovados pela Câmara foram sancionados pelo prefeito, incluindo um de auditoria do filho de José Maria, que cria o grafismo e muralismo na cidade como pagamento de premiações aos participantes do evento. Todas as leis que foram aprovadas no município, inclusive uma lei de grafismo, né, elas têm os mesmos termos que a lei da ecoterapia, que vai ser feito por decreto, mesmo que seja uma lei autorizativa, mas ela consta ali que as despesas ocorrerão por conta de dotação orçamentária própria. E existe um entendimento do Supremo Tribunal Federal que desde 2012 o vereador pode sim fazer pedidos quando há relevância que pode fazer pedido sim. Então isso não justifica. Na justificativa que o prefeito deu, que o prefeito José Maria, que eu deixar bem claro que eu o respeito muito, o que ele deixou claro foi o seguinte, que se ele implantar essa lei no município, vai gerar uma despesa muito alta que pode quebrar o município. Então, assim, são algumas inconsistências que a gente não consegue entender. E pelo que nós levantamos, R$200 mil ao ano, em uma média de 15 a 16 mil reais. Bom, a medida tomada pelo prefeito também não foi bem aceita por quem tem filhos que precisam do serviço. Uma dessas pessoas, que tem o filho com autismo e preferiu não se identificar, disse que a medida é um retrocesso para a cidade e destacou os benefícios da terapia para as crianças. Aqui em Biporã a gente tem muita dificuldade de acessar terapias diversas, não só a ecoterapia, que o que a gente tem aqui hoje é de maneira privada, então as famílias realmente que têm condições de pagar, que têm acesso a esse atendimento. Mas quando a gente fala de psicologia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, fisioterapia, o que a gente tem pelo SUS são filas, né? Ou aquelas mães que depois de muito tempo conseguiram acessar algum tipo de tratamento, o que elas têm de acesso hoje são 30 minutos de terapia por semana, algumas a cada 15 dias. Tem mães que têm acesso uma vez por mês. E quando a gente fala em desenvolvimento, a gente precisa de estímulos e estímulos frequentes, né? Então a ecoterapia, quando veio essa nova lei pra gente, a gente vibrou, a gente ficou muito feliz, porque a gente entendeu essa lei como uma evolução para a cidade. E isso impacta muito no desenvolvimento da criança, tanto físico, emocional. Com certeza, né, Raquel, o que a gente não está discutindo aqui realmente é o que impacta, né? A pessoa pediu ainda que o prefeito se sensibilize com a causa. Vamos acompanhar.
Eu queria dizer para o prefeito que ele tem empatia, né? Eu acho que ele, enquanto administrador da cidade, ele tem que pensar em todos. E quando ele ganhou, acho que muitas pessoas, muitos de nós, acreditávamos que a gente ia ter muitos avanços na cidade, e ele dizia que ele não ia deixar ninguém para trás. Que a campanha dele dizia isso, ninguém vai ficar para trás. Então eu peço que nesse momento que Deus toque no coração dele e ele entenda que esse projeto, né, essa lei, ela vem para beneficiar muitas pessoas. E nós, né, enquanto família de pessoas com deficiência, nossa vida não é fácil. A produção da Jovem Pan News Londrina procurou a assessoria de imprensa da prefeitura, que se manifestou por meio de nota, informando que a lei traz em seu organismo apenas o ideário para sua realização, mas não considera a fonte do recurso para sua execução e manutenção, nem traz consigo estudo de impacto financeiro relativo à sua prática, considerando que atribui ao município as despesas com execução por meio de dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento vigente, e que o prazo estabelecido é inexequível. Não é executável, né? Para a sua implementação. Observando que, para o funcionamento efetivo do programa, demandar-se-ia estruturas médicas, psicológicas e fisioterápicas, além da afirmação de convênios, parcerias público e ou privadas. Raquel, a questão aqui é simples, né? Não é se funciona a ecoterapia ou não, isso é evidente. A questão é, o pessoal de Biporã precisa se conversar para que essa lei realmente seja tirada do papel, né? Exatamente. Tanto o executivo quanto o legislativo. Porque existe uma questão prática e uma questão funcional, né? De que a ecoterapia é importante. E existe uma questão legal. Vereadores não podem criar despesas para a prefeitura pagar. Mas a prefeitura, sensibilizada com uma situação como essa, pode falar não. Até o Vinícius estava dizendo isso aqui, a gente estava conversando no intervalo. Você pode virar e falar assim, olha, realmente não pode ter esse visto de iniciativa, mas eu vou mandar o projeto de volta para casa e vou tornar ele possível, né? O que seria bastante importante, colocar esse projeto em prática. Eu não sei quantas crianças tem lá, mas caberia até a própria prefeitura fazer esse levantamento, essa sensibilidade, ver quantos tem e até colocar um limite. Olha, se não der para pagar para todo mundo, porque tem isso também, né? Às vezes você abre um projeto, mas você não consegue atender todo mundo e tem pessoas que podem pagar. Então, colocar regras para a utilização do serviço, para que as pessoas que não possam pagar pelo serviço também tenham acesso, que é esse o papel do poder público, né? Quem tem, paga do seu próprio bolso. Quem não tem, pode ter ou benefícios, ou descontos, ou o pagamento total. Era uma questão de realmente fazer um estudo e se sensibilizar aí com a questão. Acredito que a prefeitura deva ter condições de arcar com um serviço desse. Biporã é uma cidade que hoje tem muitas indústrias, está bem desenvolvida, inclusive é muito organizada. Eu estou com o valor aqui, o Estevam passou, são 200 mil por ano, que custaria de 15 a 16 mil por mês. Não é um valor tão alto para uma prefeitura pagar e bancar um serviço desse. É só criar, ordenar quem pode, quem não pode, quais são as regras, né? Para que também não beneficie pessoas que possam pagar o serviço e deixe de fora aquelas que precisam e não tem nenhuma, tem zero condição de pagar o serviço. É realmente uma questão de sensibilidade mesmo. Agora, a alegação legal da prefeitura, eles têm razão. Se for olhar legalmente, eles têm razão. Você não pode criar despesa para a prefeitura pagar. Mas não era o caso de mandar o projeto? É para se pensar. Flávia Petrobon participando, bom dia. Eu tenho um filho com autismo. Ele faz ecoterapia aqui em Londrina. Meu filho tem 7 anos e melhorou muito. Vocês não sabem como é difícil. Que bom, né, Flávia? A gente fica feliz e realmente isso mostra a efetividade do serviço e como isso poderia ser olhado de uma forma diferente pelas prefeituras. Ela já está falando, olha, que eles têm alguns rompantes, né? E com a terapia eles ficam bem mais calmos. E ela fala até uma beleza a ecoterapia, né? Joana Silveira. Aprovam tanta tranqueira e um projeto bom largam de lado. Exatamente. Pois é. E parece que ficam com birrinha, né? Isso aqui, o vereador tá querendo mandar, mas deve ter alguma rusga política, sabe? Aí que a gente já sentiu que parece tem, né? isso, né? Fernando Boldrin, o Belenati fez isso, a lei das multas de pandemia
que o Nantes apresentou, lembram? Mas não lembro agora a relação só, Fernando. Pan News Londrina, agora 10h48.